dia, povo da jornada em Mateus. Hoje chegamos no capítulo 24. Sem dúvida, esse é o capítulo mais escatológico de Mateus. É o capítulo que mais fala aí sobre, pelo menos que a gente leu até agora, né? Sobre o fim dos tempos. Ai, esse cabelo aqui. Então, esse capítulo, eu quero pontuar 3 coisas que eu achei muito interessantes que Mateus fala nesse capítulo 24. A primeira delas é que ele fala sobre o fim dos tempos, né? Que no fim dos tempos vai ser um caos, né? Guerras, fomes, pestes, terremotos, né? Que a gente precisaria permanecer perseverantes em meio ao caos. Muito legal a gente pensar no caos no fim dos tempos, porque quando a gente se lembra no início, lá no Gênesis significa início, né? No início, Deus transforma o caos em vida, né? Então, do caos, ele, através da sua palavra, né? Haja luz, e haja isso, e haja aquilo, ele vai transformando todo aquele caos numa plenitude de vida. E no final dos tempos, o homem transforma toda essa vida gerada através do caos, lá no Gênesis, em caos novamente, ou em desordem novamente. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de transformar toda a ordem e plenitude criada por Deus em desordem. Isso é muito legal para a gente não pensar em nós além do que convém, porque só Ele consegue transformar o nosso caos ou a nossa desordem em ordem, né? A vida humana ela tem essa característica, né, do Gênesis voltar para o Gênesis, né? Se a gente pensar na gente como ser humano, a gente começa no Gênesis, quando a gente nasce, e a gente vai amadurecendo, vai crescendo, criando força, vigor, depois isso tudo vai indo embora, né? A gente vai ficando mais lento, a gente vai perdendo força, perdendo a capacidade da gente se manter sozinho. A gente precisa da ajuda de outras pessoas no fim da vida, né? Então o Gênesis também volta para o Gênesis. Uma outra coisa muito legal no aspecto aí desse texto é o verso 12 que fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Uma vez eu ouvi uma história de um pastor que ele dizia assim que ele ia dar aula num curso, né, de teologia, eu acho, não sei, num bairro vizinho, bem distante lá no Rio de Janeiro, onde ele atuava, onde ele vivia, distante de onde ele vivia. E ele disse que nas primeiras semanas ele começou a ver que sempre tinha um corpo aí jogado na estrada. Ele disse que no primeiro dia ele ficou muito chocado com aquilo, né, angustiado. Caramba, tem um corpo ali, não sei se foi tiro, né, era um bairro bem perigoso. E ele ficou angustiado com aquilo, né, com aquela pessoa ali jogada ali do lado. E aí na segunda semana tinha um outro corpo, daí um mês haviam mais 2 corpos. Depois de alguns meses ele começou a olhar aquela cena com naturalidade, né? Porque aquilo estava tão presente na sua ida que ele já não se sensibilizava com aquilo. Então esse texto está falando isso. Quando a iniquidade se aumenta, o amor se esfria. Não é porque a gente seja frio de amor ou a gente busque, né, a frieza desse amor, mas é porque quando a iniquidade ela pulsa na nossa frente com tanta frequência, estupro ali, violência ali, pessoas mortas ali, aquilo vai se tornando de certa forma natural, né? Isso é danoso, isso é perigoso. É por isso que a gente tem que buscar em Deus sempre a sensibilidade, né, diante das questões da vida, né, da violência, da ganância, de tudo que é tipo de coisa que maltrata a vida humana, né, que diminui o outro. Enfim, o amor ele precisa estar com raízes bem alicerçadas, com raízes bem fincadas aí nesse rio de amor que é Cristo, porque senão ele vai se esfriar de forma natural, né, na nossa vida, na nossa jornada. E uma última coisa que eu acho muito legal é que ele fala sobre o fim dos tempos, que no final de tudo, ele não bota hora, não bota momento que ele vai voltar, nada disso. E existem aquelas pessoas que vivem amedrontando outras, né? Tá vendo? Deus ele não vai avisar a hora que ele vai voltar. Então você tem que permanecer firme nele, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que... Como se Deus fosse aquele legislador, aquele homem mau, aquele homem que arromba as nossas vidas, né? Com esse tipo de fala. Fala, se você não me seguir, se você não estiver comigo aí, eu vou chegar como um ladrão aí, e aí você não vai saber de nada. Conhecendo Deus amoroso, como a gente conheceu nesses dias aí de Mateus, a gente percebe que essa não é bem a fala de Deus, né, de Cristo aqui. Então, eu tenho alguns amigos que têm pais separados e é muito legal, porque existe uma fala que é sempre corriqueira aí nesses casos aí. Quando
Meus amigos, né, estavam com o pai, por exemplo, e a mãe ia vir buscar no outro dia, às 3 horas da tarde, eles esperavam sentadinhos na calçada lá com a mochilinha, às 3 horas da tarde, o pai e a mãe ou a mãe, né, chegarem para poder levá-los, e eles ficavam tão ansiosos com aquela situação, criavam expectativas tão grandes que eles não conseguiam nem brincar, não conseguiam comer, não conseguiam fazer nada daquela expectativa da chegada da mãe, né, ou do pai às 3 horas da tarde. E às vezes isso não acontecia, porque a mãe ligava, não podia ir, tinha que ir no outro dia e tal. Eu penso que com Deus é exatamente isso. Ele não só não diz para nós quando ele vai vir, como ele não diz para nós nada com relação ao futuro. Imagina se nós soubéssemos que o pai vai morrer amanhã, que o filho vai bater de carro amanhã, que a gente vai ganhar uma herança daqui a um mês. Imagina como seria o caos da nossa vida. Porque, daqui a um mês eu vou receber uma fortuna, vou pedir demissão do emprego, vou mais trabalhar. Meu pai vai morrer amanhã, então eu vou viver hoje, tudo que eu tenho que viver. Meu pai não vai ter naturalidade, a vida não vai ter leveza, não vai ter plenitude. Então, eu penso que essa falta de expectativa, né, de Deus vir quando a gente estiver no nosso dia a dia, né, vivendo os dilemas da vida, vivendo a vida pulsante, a gente vai usufruir dessa vida com muito mais alegria, porque a gente não está deixando de viver a plenitude das coisas por uma expectativa, mas a gente está vivendo essa expectativa hoje. Então, essas foram as coisas muito legais que eu vi desse texto, né? Então, a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal, né? Por isso é que o dia começa no sol, termina na lua, começa no sol de novo, porque a gente tem que viver o dia. E deixe que o amanhã traga os seus cuidados, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Curta essa leitura, amanhã estaremos aí com o capítulo 25 de Mateus. Um beijo. Fui.